Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Vanderlei Finger, que é gerente geral de compra de gado da MFG Agropecuária. E o tema da nossa entrevista será: comportamento do mercado indica proximidade do ciclo de alta na pecuária. Vanderlei, como é que estão as coisas contigo, meu amigo? Ô Divino, tudo bem? Prazer falar contigo. Graças a Deus, tudo bem. Estou aqui por Mineiros, pertinho de você. Passando por aqui, estou perto de Rio Verde. É um prazer enorme estar falando contigo aí essa tarde. Rapaz, que cidade que tá bonita, Mineiros, hein? Muito, muito. Eu tive o prazer de morar aqui 2 anos. Ah, é? Então tá cheio de amigo aí. 2 anos aqui. Tem bastante amigo aqui. Tem um confinamento do grupo aqui também. Então, eu gosto muito de Mineiros. Goiás em si é um estado muito bom, e Mineiros, por eu ter morado aqui, A cidade do povo tem é uma muito cidade dinheiro, maravilhosa. Eu tô precisando ficar perto deles também. Tô precisando ficar perto aqui, então, para ver se se passa por Wi-Fi, né? Conversar com os amigos aí. Isso. Meu amigo, me fala uma coisa. Quem é a MFG e onde ela está presente? Enfim, a MFG, ela é um grupo de confinamentos que nasceu em 2007, criada pelo grupo Marfrig. Depois ela passou a ser do controlador da Marfrig e voltou a ser Marfrig novamente esse ano. A MFG ela é um dos maiores grupos de confinamento do Brasil, com mais de 3 milhões de animais abatidos em 18 anos de história. A gente tem 3 confinamentos no Mato Grosso hoje: Campo Verde, Campo Novo do Parecis e Tangará. Temos um confinamento aqui em Mineiros também, e 2 confinamentos em São Paulo, Pereira Barreto e Sabino. Então a gente trabalha com parcerias de boitéis, compra de animais, e é um dos confinamentos em benchmarks aí com os melhores desempenhos do Brasil. Eu fui olhar no Google, tá lá, maior boitel do Brasil. Falei, pô, o slogan tá forte, hein? É bacana, assim, a gente trabalha para se manter aí. O número em si, a quantidade de animais é bastante, mas o que mais a gente preza mesmo é a qualidade, é buscar trabalhar com exatidão, com qualidade, atender bem o parceiro. Claro que quando você trabalha com pessoas, com animais, com transporte, às vezes tem algum percalço aqui ou ali, mas a tecnificação que a MFG passou nos últimos 5 anos e começou a crescer a quantidade de animais é muito grande. Então hoje tem uma equipe totalmente qualificada para atender o parceiro e fazer esse trabalho maravilhoso que a gente está fazendo. Rapaz, quando você consegue aliar o tamanho, a grandiosidade com a qualidade, é o melhor dos mundos, né, Vanderlei? Isso, e assim, precisa de gente, precisa de pessoas, e a gente estruturou a equipe da MFG aí, a gente estruturou bem com técnicos, veterinários, ou tecnista em todas as unidades para ter essa eficiência, entendeu? Então, é um trabalho árduo, trabalho dia a dia, confinamento, o boi come todo dia, 4 vezes por dia, então precisa ser alimentado, não tem sábado, não tem domingo, tem que ter um pessoal e a equipe tem amor a isso, né? Tem que gostar de trabalhar para fazer uma carne de qualidade para o nosso povo aí. Pecuária tem que ter amor, meu amigo. Sem amor não vai, não. Me conta uma coisa, Vanderlei. Que é esse tal desse ciclo pecuário? Porque vira e mexe alguém fala, nossa, agora tá no ciclo de baixa. Opa, agora o trem tá subindo, tá no ciclo de alta. E assim, há esse tempo atrás, eu conversando com alguém aqui, a pessoa falou, tem pecuarista que nem ele mesmo sabe o que é esse ciclo. Então, vamos descobrir o que é. O Divino, eu acho que assim, às vezes o pecuarista ele sabe, mas quando ele entra num ciclo de alta ou numa fase boa, ele acaba esquecendo que vai vir o de baixo. Da amnésia? Acaba esquecendo. E quando ele está no de baixo, ele fica reclamando bastante que esquece que vai vir o de alta também. Então, assim, o ciclo pecuário nada mais é do que demanda, é a lei da oferta e procura. Ciclo de baixa tem muita oferta, pouca procura. Ciclo de alta, muita procura, pouca oferta. Então, simplesmente é isso. Então, um ciclo de baixa, sobra animal no mercado, pouca demanda.
E dia alta falta animal, ou tem muito consumo. E nesse caso, desse ciclo, que nós estamos em transição nesse momento, não é nem falta, porque esse ano a gente bateu recordes de abate, né? O Brasil bateu, sobre 2024, a gente abateu muito, entramos um ano aí batendo muita fêmea também, que a fêmea ela é um limitador, é um principal limitador desse ciclo. Se abate muita fêmea, a tendência é que o ciclo vá virar para cima, se retém muita fêmea, que o ciclo inverte, entendeu? Desculpa, quando abate muita fêmea, o ciclo vai para baixo. Quando retém muita fêmea, o ciclo vai para cima. E a gente veio em 2024 com muito abate de fêmea, e entramos em 2025, primeiro trimestre, com recorde de abate de fêmea também. Só que os preços se mantendo acima de 300, 310 reais, em média 310 reais aí nos estados principais de bovino. Mas explica uma coisa, eu que sou leigo nessa história aí, a gente fica doido para entender, né? Não tem um jeito de regular isso não, para parar de ter esse sobe e desce? Seria o ideal, seria o ideal. Se você pegar o primeiro semestre de 2024, de 2025, desculpa, a gente teve uma instabilidade de preços mês a mês pequena. Sobe um pouco no mês, desce um pouco no outro, sobe um no mês. E ela foi significativa, assim, bem um desenho bem legal, de vai e vem, vai e vem. E se você pegar uma linha de tendência no primeiro semestre, ele dá uma estabilidade de preço, uma média de preço muito parelha. É o que realmente a gente queria, sonha que todo pecuarista sonha, que acho que toda indústria sonha, que você tem previsibilidade de mercado, você tem essa tendência de estabilidade. Mas infelizmente não é assim, tem cenários que ele movimenta, ele sobe agora principalmente, deve ter uma retenção um pouco mais de fêmea. O segundo trimestre, segundo semestre, geralmente tem um consumo um pouco mais elevado e os preços devem melhorar, mas a gente não está num ciclo de alta, a gente está numa transição do de baixo para a alta aí. Mas o ideal seria isso que você falou, você perguntou aí, se tivesse uma regularidade para ficar tudo igual, tudo parelho, regular esse preço, mas é difícil. É difícil porque são várias pontas aí para poder fazer isso. Quais são os indicadores que demonstram que esse ciclo está subindo? Retenção de fêmea que está começando. O primeiro indicador, a gente começou lá, a gente teve de junho de 2023 a agosto de 2024, praticamente 14 meses aí, preço muito baixo. E em agosto de 2024 começou a subir, foi a maior alta que a gente teve em período curto. Se não me engano, subiu R$100. Saiu de setembro de 24, aí, de 240 para 340, até próximo a 350 em outubro. Então foi a maior alta em período curto. Isso já é uma demonstração que o ciclo já tinha uma transição aí para começar a mudar. De lá para cá, esse preço se manteve. A boca do leão ela aumentou, foi muitos animais abatidos, que isso torna-se, às vezes, um predominante para jogar para baixo, e não conseguiu jogar para baixo. O bezerro, que a reposição, ele veio junto, ele saiu lá de R$8, R$9 o quilo, veio para R$13, R$14, e nós estamos desde outubro de 2024 até nesse momento com essas precificações em alta. Agora, que começou a dar uma baixa, essa tarifação que apareceu aí dos Estados Unidos, jogou um pouco para baixo, já era um cenário que naturalmente iria acontecer pela entrada da seca, tá? Mas ele se mantém ainda em preços competitivos. Então, a hora que começar... Quanto que está a arroba hoje? Na média, R$290. Na média, uma média de 290 a R$300 a arroba. Já chegou a 330, 340 em São Paulo, e agora em torno de R$300 na média aí, essa arroba. Mas se comparado, ô Divino, se você comparar essa arroba de 300 hoje com uma arroba do ano passado de 230, no mesmo período, então você vê a tendência que tem a diferença que tem aí e como está previsto aí esse ciclo de alta chegar. Na agricultura, eu tenho ouvido muito o pessoal dizer o seguinte, e no leite também eu tenho ouvido isso. Às vezes importa mais o seu custo de produção do que o valor de venda, porque o valor de venda ele não está em você, ele está no mercado, né? O mercado é que determina. O seu custo de produção, esse sim, esse está em você. Essa máxima vale também para a produção de carne? Divinos, teria que valer. A pecuária ela tem
uma diferença, tá? O pecuarista ele não tem o número das mãos que nem tem o agricultor. São poucos que tem, tá? Não vamos generalizar. São poucos que tem. Então, o pecuarista Você está falando de gestão. Gestão, de gestão de custo. Então, ele não sabe quanto que custa uma arroba produzida dentro da propriedade. Mas, assim, a sua maioria não tem esse custo. Né? Então, ele foca muito no preço de venda, de quanto ele vai vender e de quanto ele vai comprar. E aí ele faz o custo, eu vendi um boi, eu compro 1.4 bezerro, 1.6, 1.7, e esse é o tipo de gestão que a gente tem, entendeu? Na pecuária. Então não é ainda uma... Lei empírica. Isso, não é bem não é igual faz a agricultura, teria que ser dessa forma, entendeu? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Está demorando, já evoluiu muito a pecuária, evoluiu bastante, e as pecuárias de ponta, elas vão chamando quem vai ficando para trás, vai chamando, vai mostrando, e o pessoal vai se intensificando. Então, acho que quando a China chegou lá atrás, que o Brasil fez um acordo de colocar animais de 4 dentes, isso já foi uma evolução que o pecuarista teve que fazer, intensificar mais, teve que fazer o animal mais novo para abater. Devagarzinho vai melhorando, mas é muito devagar, teria que acelerar um pouco mais. Eu vou fazer um intervalo comercial e dentro de alguns instantes estaremos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje estamos falando a respeito do comportamento do mercado que indica a proximidade do ciclo de alta na pecuária. E o meu entrevistado é Vanderlei Finger. Você falou do tarifaço aí, do Trump, né? Você falou que já era esperado os preços darem uma baixada e tal. Esse tarifaço, ele chegou a jogar um balde de água fria ou foi só um susto de primeiro momento? Ele jogou, acho que uma pedra de gelo na cabeça da pecuária, né? Uma barra de gelo. Não foi, porque o susto é muito grande, né? Assim, a gente não imagina que isso vai refletir pesadamente para frente, mas o susto é muito grande. Quando eu disse para você que a baixa ela já era esperada, você pega o Mato Grosso é o maior rebanho bovino, o estado com o maior rebanho bovino do país. Mato Grosso, geralmente, abril, já corta a chuva, começa a seca, maio. Esse ano choveu até junho lá. Então, a precificação do Mato Grosso ela era uma das maiores entre todos os estados, até maior que São Paulo, que geralmente São Paulo é maior. Com isso, se manteve esse preço em alta. A hora que chegou que cortou a chuva, que chegou essa seca, as escalas já iam aumentar. O pessoal começa a bater porque tem que trocar, tirar o bezerro, tirar o animal pesado, colocar um bezerro no lugar, tem que fazer essa troca, porque senão acaba com o pasto também. Então isso já ia aumentar. O tarifaço ele chegou como se fosse você estava lá quietinho, baixando, o preço está baixando normalmente, e chega um megafone, pau. Fala, gente, o preço de hoje para frente vai baixar por causa de x. Porém, se você pegar os Estados Unidos, já quando começou as tarifas lá, que ele tarifou em 10% do Brasil, de lá para cá já vem baixando a exportação de carne para os Estados Unidos. Ela vem baixando mês a mês. A China já vem diminuindo também um pouco a exportação no Brasil, também diminuiu a exportação no Brasil. Porém, outros países como Europa, Oriente Médio, México, aumentaram. Para você ter uma ideia, o México passou a ser o 4º maior exportador de carne brasileira, um país que não exportava. Começou, se não me engano, em 2024 começou a exportar, em 2025 já aumentou 235% a quantidade de carne exportada para o México. Pois é, no primeiro momento eu ouvi assim, aquele desespero total. Aí passa um pouquinho e tal, a impressão que eu tive que a poeira baixou um pouquinho, o pessoal conseguiu respirar, e eu já comecei a ouvir o seguinte: mas os Estados Unidos também não importa tanta carne brasileira assim, não é essa coisa toda. Hoje, inclusive, havia notícia, o Mato Grosso, os Estados Unidos comprou um tantinho de carne aqui e tal, não foi essa coisa toda. E a gente consegue achar outros mercados. E a pergunta é, nós vamos conseguir achar outros mercados para colocar essa carne que os Estados Unidos vai deixar de comprar?
Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que a gente consiga, talvez um pouco mais de demora. O México é um ponto fundamental nisso, porque, se não estou enganado, Uhum. o México foi tarifado em 30% e nós somos 50%. O Brasil é uma das carnes mais competitivas do mercado. Então, o nosso preço ele é Uhum. inferior. A carne nossa vai começar a entrar nos Estados Unidos pelo México. Então, a tendência é que isso aconteça, entendeu? Vai pelo Brasil, vendendo bem para o México, sai do Brasil para o México e entra nos Estados Unidos pelo México. Então, é uma tendência que... Mas você acha que o Trump não vai retalhar isso? Porque ele vai saber. É a mesma coisa que aconteceu com o leite. O leite vinha da Europa, entrava na Argentina, chegava aqui no Brasil com uma tarifa pequena. Aí os produtores de leite falaram, opa, peraí, nós estamos levando prejuízo nessa brincadeira aí. Correr atrás para reverter. Não acontece isso nos Estados Unidos, não, porque a cadeia da carne lá é mais organizada do que Pode daqui. acontecer sim. Até saiu uma notícia agora, há pouco tempo, que os produtores de lá soltaram, acho que o sindicato deles, que teriam que banir a carne brasileira. Esse é um ponto, começar a banir a carne brasileira Isso, de entrar nos Estados Unidos, né? Uhum. Porém, Isso. aí você começa a refletir. A carne americana hoje já está em $120 a tonelada. É, o americano é um grande exportador de carne bovina. Então, daqui a pouco, os outros países que compram dele vão começar a procurar outros mercados mais baratos para comprar. A população americana vai começar a chiar porque os preços ficam fora, não são competitivos, não conseguem consumir a carne, a carne americana. Então, assim, a pressão contra ele vai vir do próprio país, eu acredito. Porque vai ficar caro. Uhum. É claro que, assim, quando você pega Estados Unidos, maior potência mundial, você não pode duvidar de nada. Eles são fera no que faz, são importantíssimos no São mercado. bons. Mas a pressão já existe lá dentro do país quanto a esse tarifaço e aumento de preço. Então, e se eles começarem a tarifar todo mundo, daqui a pouco eles vão comprar carne de quem, né? Porque de um jeito ou de outro, vão vir buscar carne nossa pela competitividade que a gente tem pelo preço da nossa carne. A pergunta que está chegando aqui para mim o tempo inteiro é o seguinte: o preço da carne aqui no Brasil vai baixar? Divino, a tendência é que sim. Você deu uma Então, gaguejada a aí, hein? tendência é que sim, mas dificilmente a gente vê isso acontecer com agilidade. Porque com os preços Ah, altos, o comércio varejista, ele tem pouca margem. A hora que baixa o preço, ele começa a ter um pouco de mais de margem e ele demora um pouco a baixar esse preço. Fala, preciso ter margem. Não tinha margem antes, preciso ter margem. Entendeu? Se começar a baixar preço, o consumo aumenta. Se aumentar o consumo, falta animal, é demanda. Então, faltou animal, precisa pagar mais caro nesse animal. Pagou mais caro no animal, o preço aumenta de novo. Entendeu? Então, assim, o consumo interno brasileiro é o que define o preço da carne. Hoje, 77% da carne fica no Brasil. Nós já chegamos a exportar quase 30%, baixou para 25%, 23%, acredito, que está hoje. Mas ficam no Brasil, a maioria fica no Brasil. É o Brasil que comanda esse preço. A exportação ela ajuda muito. Mas o Brasil, a maior parte fica aqui dentro. eu já conversei com um pecuarista que falou assim: rapaz, nós não estamos ganhando dinheiro, não. Quem ganha dinheiro nessa brincadeira todinha é esse povo que detém o poder de comprar tudo aí, porque são poucos players no mercado. Então, eles que ganham dinheiro, a gente só cria, não ganha quase nada. Essa é uma realidade ou não? Eu sempre o quintal do outro é mais bonito, né? Então a gente assim, mais uma vez eu volto naquela tecla que eu te falei. Quando você não tem gestão de custo, que você não sabe o seu custo, é fácil você falar, o cara tá ganhando dinheiro, nós não. O fulano tá ganhando dinheiro, nós não. Então eu não acredito que seja isso. Assim, tem tempos que é para um, tem tempos que é para outro. A indústria sofre em alguns tempos. O pecuarista passou momentos bons aí também quando veio a pandemia lá atrás, 2021. Então ganhou muito dinheiro. Aí entrou naquela parte. Chegou a hora chegou o ciclo de alta e todo mundo achou que não ia baixar. De repente, baixou 50% do preço. E comprado com bezerro caríssimo dentro do seu estoque. Bezerro de R$3.500, R$3.700, e o boi foi lá para baixo. Nós, confinamento, a gente sofreu, assim, nós vimos abatendo 250, 270,
subindo a quantidade de abate de animais, passamos para 140 mil animais aí em 2023, uma queda brusca aí devido a essa instabilidade de mercado. Sofremos muito com isso também. Tá? Mas, assim, são momentos. Eu acho que a gente tem que focar no nosso negócio. Quando você foca no negócio que você está fazendo, você consegue ter os custos na sua mão, você consegue ter uma gestão desse custo, você realmente vai conseguir ter rentabilidade, medir e parar de culpar alguém. Né? Às vezes a gente culpa demais alguém, mas a gente não olha para dentro da porteira para dentro. Tá? Isso a gente pega muito dentro dos confinamentos. Fala, gente, quando dá alguma coisa errada, gente, não vamos culpar ninguém, nós aqui, a porteira para dentro, nós temos que resolver. É nós que temos que resolver isso. A gestão é nossa. E quando você começa a achar culpados pro seu problema, é porque você não tem essa gestão de custo. Mas é mais fácil a gente terceirizar a culpa sempre, né? Eu tenho um filho que ele costumava brincar dizendo o seguinte: a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Isso é verdade. Mas eu tenho outro ditado, quando você tem, quando te derem um limão, faça uma limonada, entendeu? É isso mesmo. A brincadeira dele era mais ou menos nesse sentido, né? Então, eu sei que a culpa é minha, mas eu não quero assumir, eu terceirizo ela, né? Eu ponho na mão de... Passa para frente. Exatamente. Vanderlei, eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutinhos, já já. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto, no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troivo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante e professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. O que espera o mercado agropecuário? O mercado de carne bovina. Eu estou conversando com o Vanderlei Finger aqui no programa hoje. Ele é um especialista, é gerente geral de compra de gado da MFG Agropecuária, conhecido como o maior boitel do Brasil. Uma outra coisa, se tem risco de reversão desse movimento de alta nos próximos meses? Então, você fala, nós estamos partindo para um ciclo de alta. Corre algum risco do negócio começar a descambar de novo? Risco do nosso negócio tem sempre, Divino. Não tem como falar que não tem risco, entendeu? Risco ele tem sempre, porém é um negócio, como a pecuária vamos dizer que assim, é uma cultura perene, é um negócio que você pode eliminar esses riscos trabalhando certinho. Vamos lá, esse animal que está, mais uma vez, esse animal que está sendo abatido hoje, agora, a R$300 na média aí, ele foi um bezerro comprado a R$240, R$270 lá fora, lá atrás. Então, ele já tá, geralmente você compra um bezerro e você vende ele no mesmo preço, de arroba, porque o bezerro tem um ágio de 20%, assim, de 15% a 20%, 10%, dependendo da época do ano, chegando até 25%, dependendo do ciclo que está. Então, geralmente você vende esse boi no mesmo preço que você pagou o bezerro, ou mais ou menos igual. Nesse cenário, o pecuarista está vendendo esse boi num preço numa arroba mais alta do que ele pagou, praticamente. Então, ele tem já está um cenário bom para a pecuária. Por ser um ano de transição de ciclo, mantendo dessa forma, para mim, eu acho que já seria excelente. E aí que eu te falo, preparar para o ciclo de alta, preparar para isso. É hora de comprar, de repor esse animal novamente. O bezerro, a recria nossa, ela está num preço bom. O bezerro está num preço bom ainda, que a gente teve lá atrás,
em 2021, 2022, com o boi nos patamares de 320, 330, um bezerro de R$16 o quilo. Chegou a 17, 15, 16, alguma coisa de 17, 3.700, 3.500, que nem eu falei agora há pouco. E hoje é 13. Então, se esse bezerro de 13 for para 15, um bezerro de 200 quilos são R$400 a mais que ele vai pagar na hora que for comprar. Então, ele tem que se prever. Ele fazendo isso, ele sai de qualquer risco que venha a ter a curto prazo, praticamente. Porque ele pode colocar esse animal, ele pode vender esse animal recriado para um confinador, ele pode confinar esse animal a curto prazo, travar, usar uma ferramenta de trava para garantir um preço, fazer uma put, um seguro, e comprar uma reposição agora, porque no meu pensamento, qualquer crise que possa vir, que venha acontecer, ela não é tão duradoura que igual teve no passado, aí, no 2023, 2024. Entendeu? Então, a gente já teve cenários iguais a esse. Lá em 2016, teve, não sei se você lembra, que saiu a carne de papel. Teve um bafafá lá e nós estávamos entrando num ciclo de alta. Foi curto. O boi baixou, daqui a pouco subiu. A primeira vaca louca que deu em 2021, novembro de 2021, caiu, despencou o preço, 45 dias depois já estava em alta novamente. E aí depois veio a vaca louca de 2023, essa veio para matar, porque nós estávamos entrando num ciclo de baixo. Já estava indo para o ciclo de baixo, entendeu? Então, quando você está indo para baixo e vem uma paulada dessa, ela te derruba cada vez mais. Neste momento, o tarifaço, ele é assustador, ele está assustando, ele veio... ele está deixando a pecuária e o agronegócio em geral apreensivo, mas eu acho que tem que ter cautela. Tem que ter cautela, porque tudo que fazer na ânsia do susto, você pode ajudar mais que isso fique mais grande, que se torne maior do que você ter cautela e olhar o mercado. O que já aconteceu, já está aí. Você não vai mudar, não vai alterar, a não ser que o Trump, nós dificilmente nós vamos fazer isso. A não ser que o Trump chega lá e fala, gente, vou rever, vou revogar isso aí, beleza. Você tem que olhar para frente. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou agir? Para mim sair disso aí. Então, acho que assim, a tendência é que a redução de fêmeas vai existir, de abate de fêmeas no segundo semestre, que vai ajudar a segurar esse preço. E, mais uma vez, tendo retenção de fêmea, o pecuarista, ele precisa buscar a troca de arroba, trocar essas arrobas que pegar uma arroba nova e colocar na sua propriedade, tirando essas arrobas mais pesadas e colocando bezerro, porque senão ele vai sofrer lá na frente na compra desse bezerro. Tá, quando você fala tirando essa arroba mais pesada, o que ele vai fazer com essa arroba? Aí tem vários cenários, ou ele abate, ele vai abater se ela estiver gorda, ou ele vai confinar ela, tirar do pasto, mandar para um confinamento, ou próprio, ou boitel, que seja, para poder engordar, e colocar um bezerro no lugar. Ele precisa... Essa arroba dele... Mas quando ele vai confinar, ele não vai aumentar o custo dele? Mas ele vai antecipar. Desculpa, ele vai jogar ela para abater em outubro. Entendi. Ele vai antecipar o abate desse animal, jogando ele para outubro. Entendi. Se ele esperar, ele pode esperar no pasto, porque esse animal é mais pesado. Com isso, ele vai prejudicar a pastagem dele, porque não é um animal mais pesado. Ele vai abater, de vez em ele abater esse animal em outubro, novembro, ele vai bater lá em fevereiro, março, porque ela não vai ficar pronta antes. E o mercado, se concretizando os ciclos de alta, esse mercado voltando, a hora que ele for abater esse animal em fevereiro em alta, esse bezerro que ele compra por R$13 o quilo hoje, vai estar 15, 16, vai estar aquecido. Entendeu? Então ele pode seguir esse preço, ele pode seguir comprando esse bezerro agora, colocando esse boi no confinamento, saindo um pouco dessa turbulência para bater esse animal no final do ano, que tem as precificações maiores, outubro, novembro e dezembro. E a hora que chegar lá em fevereiro e março, esse bezerro que ele comprou agora, de 200 quilos, 210, já vai estar um garrotinho aí de aproximadamente 300 quilos. Você falou do produtor fazer trava. Ele está habituado a isso? Não, são poucos que fazem, tá? Poucos que fazem.
O confinamento é uma ferramenta essencial para isso, porque como a gente trabalha muito com trava, a gente acaba orientando os parceiros a travar, passando essa ferramenta para eles. Quem começa a fazer, gosta, tá? Quem começa a fazer... Alguns falam, quando eu travo, o boi baixa, quando eu não travo, o boi sobe, eu sempre erro. Só que é aquele negócio, gato escaldado tem medo de água fria. Então, ele travou, ele travou na hora errada, o boi subiu. Aí ele vai lá, agora eu não vou travar porque eu travei o ano passado, o boi subiu. Daí ele não trava, o boi baixa. Então, assim, tem que ter uma sequência e você tem que se proteger. Tem maneira de você se proteger. Hoje, colocou um boi no confinamento. Eu não vou travar porque se subir eu perco. Trava o seu boi, você colocou lá 14 arroba, trava os 14 arroba ou trava o seu custo e compra um bezerro. Se o boi subir, você vai vender seu boi travado, mas a valorização está no seu bezerro. Seu bezerro vai valorizar. Só que se o boi baixar, você não perde. Né? E o bezerro ele não vai ficar só esse período de 3 meses com você na fazenda. O bezerro vai ficar no mínimo 9 meses, 8 meses, 10 meses para quem é mais intensivo aí, e 14, 15 meses para quem é mais extensivo. Então ele vai ficar mais tempo, então você vai diluir mais tempo nesse bezerro para pegar uma precificação melhor lá na frente. O boi não, o boi é 3 meses. Com 3 meses você tem que estar no confinamento, você vai abater ele. De 90 a 100 dias você vai abater ele. Tem que ter estratégia, então. Tudo tem que ter estratégia. Eu acho que a gente tem que olhar, tem que analisar para fazer tomar a decisão mais correta. Nem sempre acertar o olho da mosca, Divino, é complicadíssimo. E tentar acertar o olho da mosca te deixa perdido, né? Você fica mais perdido ainda. Então você tem que ter estratégia e seguir a sua estratégia. Você ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali, faz média, né? Isso aí. É o que tem que ser feito. Isso aí. O produtor que deseja fazer parceria com a MFG, o que ele precisa? Divino, primeiramente, a gente faz as consultas socioambiental, o produtor tem que estar livre de problema ambiental, tem que estar livre de problema escravo, tem que estar livre de problemas aí que possa trancar a exportação. Para ambiental, a gente não pega, escravo também nem pensar. E faz um cadastro com a MFG, tem a nossa equipe de originadores, se precisar a gente vai até a propriedade, faz o cadastro com a MFG, a gente busca esses animais, tá? A gente dá uma parte do frete, mas a gente busca, o produtor ele não tem desembolso nenhum para mandar o animal para a MFG. Esse animal, toda a despesa ela é acertada no final após o abate do animal, tá? Quando esse animal vem para a MFG. Além de ele ter a priori de poder travar os animais sem custo, não tem custo nenhum quando ele trava na B3 aí conosco, a gente faz todo esse trâmite. Ele também pode, a gente após fazer o cadastro e antes dele mandar um animal, ele pode travar os animais. A gente tem essa modalidade hoje, a modalidade nova que a gente está fazendo, uma trava antecipada antes do animal entrar no confinamento. Eu tô com um boi que vai ficar pronto em final de agosto para ir para o confinamento. E eu quero, mas o preço tá bom, que eu vou matar ele em novembro, eu tô vendo o preço de novembro tá bom, quero travar esse animal antes de mandar. Liga pro Vanderlei, liga pro pessoal nosso, fala, vamos travar isso, eu quero travar, a gente faz os cálculos, ele já trava esse animal antes do animal entrar no confinamento. Ele já entra com o seu preço de venda garantido. Vocês têm uns eventos de vez em quando, não tem? Para o pessoal conhecer melhor os projetos de vocês? A gente tem. Primeiro semestre, a maior parte é no primeiro semestre. Porém, a gente vai, dia 15 agora de agosto, a gente vai ter um dia de campo em Sabina, uma unidade nova, nossa, que começou esse ano. E a gente vai estar abrindo as portas lá para receber o parceiro, o pecuarista, em Sabino, com um dia de campo aí maravilhoso para falar sobre o mercado também. Meu amigo, vamos torcer para parar de cair pedra de gelo na cabeça do produtor, né? Que esses presidentes se acalmem, né? Porque esse pessoal é nervoso. Eu brinco, eu falo, eles espirram, quem está por baixo se ferra, não tem jeito, né? Divino, eu gosto de falar o seguinte, a nossa pecuária, a gente comentou que a gente falta gestão de números, às vezes falta um pouco mais desse tipo de gestão, mas a gente tem uma agricultura que tem muita gestão. O nosso agronegócio em si, ele é muito forte.
ele é muito forte, porque a gente leva pancada do quanto é lado, vem de cima, vem de baixo, vem de lado, então, e a gente, assim, o agronegócio brasileiro é responsável por 25% do PIB do país, entra presidente, sai presidente, troca uma briga daqui, briga dali, entendeu? Então, assim, é muito forte o nosso agronegócio. O Brasil tem que ter orgulho disso, ter orgulho desse pessoal que faz a comida para o nosso pessoal brasileiro, para o mundo, né? Nós somos uma fronteira, nós somos um país continental, com climas diferentes, de norte a sul, com sotaques diferentes, e o agronegócio é bacana, eu amo, tô nisso há muitos anos, desde que meu pai era gerente de fazenda, então eu tenho orgulho de estar no agronegócio, eu tenho orgulho de cada pecuarista que eu converso, dele estar lutando contra tudo e contra todos, para poder produzir, e às vezes talvez o governo, a gente briga, mas talvez ele está mais atrapalha do que ajuda. Se deixar sozinho tocava, cada um fazer a sua, mas não é assim, a gente sabe que não é assim, a política existe, ela está aí, e nós temos que fazer nosso trabalho. Uma vez minha mãe falou para mim assim, ó, eu estava triste com uma certa situação de um governo, minha mãe falou assim, meu filho, desde o tempo do Getúlio Vargas, que eu vejo gente ficando rico e gente ficando pobre. Então é o seguinte, isso não está na sua mão, o que está na sua mão é o seguinte, vai trabalhar e não preocupa com o que está acontecendo. Se você ficar com o olho nisso, focado nisso, você não vai a lugar nenhum. E eu segui o conselho da minha mãe e aquilo mudou a minha história naquele momento, viu, Vanderlei? Então você está certíssimo. É cada um focar naquilo que é bom, naquilo que ama, naquilo que sabe fazer, dar o seu melhor e governos passam. Meu amigo, prazer falar com você, viu? Prazer foi meu, Divino. Um abraço a todos. Abraço. Eu conversei, gente, com o Vanderlei Finger, que é gerente geral de compra de gado da MFG Agropecuária, e ele trouxe aí dicas importantíssimas sobre o momento da pecuária. Apesar de toda essa balbúrdia que aconteceu aí esses dias, ele deixou a seguinte mensagem: vamos trabalhar que nós somos bons em produzir, vamos fazer o que a gente dá conta. Nós falamos sobre o comportamento do mercado que indica a proximidade do ciclo de alta na pecuária. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.